Hélio Lopes. Sou eu e fui receber aquele abraço. Confira conosco a hora certa. 12 horas e 19 minutos. 12 horas mais 19 minutos. Nós anunciamos aqui no FT, anunciamos ontem, colocamos hoje como manchete que estaríamos recebendo no dia de hoje o cientista político Augusto Pontes, mas para o Ipu, o Guto Pontes. Estamos transmitindo ao vivo via Facebook a abertura, o início do FT. Pegando boa tarde do Guto Pontes. Boa tarde, Guto. Prazer enorme recebê-lo aqui nos nossos microfones. Eu sou o Jatobá, eu sou o Acaraú, eu sou cidadão do Ipu. Eu sou o Jatobá, eu sou o Acaraú, eu sou cidadão do Ipu. Eu sou o Jatobá, eu sou o Acaraú, eu sou cidadão do Ipu. Eu sou o Jatobá, eu sou o Acaraú, eu sou cidadão do Ipu. Sou da terra do sertão do povo, terra de São Sebastião. Estamos transmitindo ao vivo via Facebook a entrevista do cientista político Guto Pontes. Um abraço para você da Serra do Sertão, da sede do município. E você tem um contato aí no site da rádio, os nossos contatos para você mandar a sua pergunta, seja em nível municipal, estadual ou nacional. Mas eu quero abrir a nossa entrevista perguntando quem é Guto Pontes. Quem é Guto Pontes e como você se define, Guto? Meu amigo, primeiramente deixa eu dar um abraço, vou dar um abraço aqui a todos os meus irmãos conterrâneos de Ipu, todos os nossos amigos aqui da cidade, os meus familiares, que são muitos, e eu quero abraçar meus familiares, sempre na pessoa do meu pai, Pedro Josino, e da dona Lourdes, e o Timilton, e grande elenco, que a família é grande demais, né? Você tá bombando aí ao vivo no Facebook, viu? É mesmo, é? Eu o agradeço. Brasil todo tá aí acompanhando a entrevista hoje do Guto Pontes, e a gente agradece antecipadamente a sua disponibilidade, não é, de participar conosco para a gente conversar sobre política em nível municipal, estadual e nacional. Nós vamos perguntar daqui a pouco tudo sobre local. Mas eu queria começar lá de cima, Guto. De cima para baixo. Mas você fez uma pergunta, eu não quero fugir dela. Ah, verdade. Você perguntou quem sou eu por mim próprio, né? Olha, Hélio, eu quero, respondendo sinteticamente, um eterno aprendiz. Eu acho que essa é a melhor forma de se conduzir na vida. E eu entendo que esse tem sido o meu caminho. São 47 anos, né? Nasci aqui no Ipu há 47 anos atrás. E um eterno aprendiz. Sempre disposto, né, a escutar, isso é um verbo que eu trago comigo de maneira muito consciente, escutar, né? A gente precisa ouvir para poder ter uma palavra justa. Então, o Guto Pontes é esse eterno aprendiz que escuta. É isso que eu procuro fazer no dia a dia da minha vida. Mas vamos lá. Vamos começar falando do desempenho nacional. Nós tivemos agora a eleição que fechou. Fechamos as eleições de 2016 e que o PMDB aparece, né, como grande partido em números no Brasil, acompanhado do PSDB. Só que esses números sempre tinham a interferência ali colado com o PT. E desta feita o PT apareceu em 250 e poucas prefeituras do Brasil inteiro. As principais cidades do Brasil, o PT perdeu. No segundo turno disputou em 6, perdeu as 6. E eu queria que você analisasse essa situação, Guto, porque será que nós estamos ainda por fim agora, momentaneamente, nesse período, desse modelo de esquerda implantado pelo PT? Hélio, a grande expectativa da gente é exatamente isso, é o que vai acontecer com o PT depois dessa trágica eleição, dessas últimas eleições para prefeito, né? O partido saiu de mais de 600 prefeituras que ele tinha para menos de 300, então foi uma queda em torno de 60%, né? Isso é grave. Até para a democracia isso é grave, porque o Partido dos Trabalhadores é um partido muito importante para a democracia brasileira. Eles representam uma bandeira
de muitos brasileiros, bandeiras de muitos brasileiros, e é importante para a democracia que essas bandeiras estejam sendo representadas. Infelizmente, foi um partido que teve 16 anos aí no poder, fez coisas muito importantes durante esses 16 anos, assumiu postura fundamental, principalmente na inclusão social, mas infelizmente na prática política fez uma grande besteira, se envolveu com um esquema de aparelhar estatal, e institucionalizou a corrupção dentro do Congresso Nacional, tentou aparelhar o judiciário, foi assim um desastre. Eu avalio dessa forma e lamento muito que isso tenha ocorrido, e ao mesmo tempo que desejo que o PT se reestruture, se reorganize e venha representar um partido importante na política brasileira. Em relação aos demais partidos, a política é assim. Quando um partido perde espaço, os outros vão ocupar, né? Então nós temos hoje uma esquerda que eu acredito que o seu maior líder é o Ciro Gomes. O Ciro é o líder que desponta como representante do atual eleitorado de esquerda do Brasil. Os eleitores que querem um partido de esquerda, um líder de esquerda, certamente vão simpatizar com a mensagem que já não é nova, já seria a terceira candidatura, né, do Ciro. Eu tenho certeza que ele... Você conhece Leandro Augusto? Está nos Estados Unidos, meu xará, na América, acompanhando aqui a entrevista. Meu xará, ok. Você falou do Ciro. Eu queria voltar um pouco em termos de liderança e falar do Lula. Há 8 anos atrás, o Brasil inteiro brigava para colocar foto de lado um candidato a prefeito para o Lula. Aqui no Nesta eleição, no segundo turno, o Lula não saiu de casa, não foi votar, vai justificar posteriormente o voto. O que significa isso? Olha, pior do que isso, Hélio, foi o Lula, o PT perder no ABC Paulista, né? Todas aquelas cidades do ABC Paulista, o PT não ganhou. Então isso aí foi um resultado simbólico muito importante. O berço político do maior líder do Partido dos Trabalhadores não deu ao PT a oportunidade de governar. Então isso aí é muito simbólico. Ele não ter ido votar também, exercer um direito dele, ele já tem mais de 70 anos, mas de fato é estranho, é curioso que ele esteja desestimulado a ponto de realmente não ir votar. Mas certamente, eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? O Lula vai continuar sendo uma referência, principalmente para essas pessoas que saíram da miséria, né? E tiveram acesso à inclusão social, à educação também, esses programas que o governo desenvolveu de incentivo à educação. Então ele vai continuar sendo essa referência, mas lamentavelmente ninguém sabe o futuro dele, né? Ele está respondendo aí por 3 ou 5 processos hoje que estão já com o juiz Sérgio Moro, então, que inclusive podem ensejar até na prisão. Então a gente não sabe como é que vai terminar, qual vai ser o futuro do Lula, mas eu já vejo o Ciro Gomes hoje como o principal herdeiro do eleitorado da esquerda no Brasil. Bom, quem se fortaleceu nessa eleição foi o Alckmin, em São Paulo, que fechou toda aquela região e fez um prefeito que ele apostou, o João Dória, no primeiro turno na maior cidade brasileira. Sem dúvida. O Alckmin, todos os analistas políticos estão dizendo isso, que ele é a bola da vez do PSDB, porque o Aécio perdeu o candidato dele, perdeu a prefeitura lá em Belo Horizonte, e além do mais ele está às voltas também com a Lava Jato, o nome dele já apareceu algumas vezes, ninguém sabe também como é que vai ficar a situação do Aécio. E o Alckmin, como você disse muito bem, né, aparece despontando tanto pela eleição do João Dória, como também nas principais cidades do interior paulista. Então ele sem dúvida é a grande liderança do PSDB e pode vir a ser certamente o candidato do PSDB para as próximas eleições. Hoje às 18 horas será missa lá nas Pedrinhas, Bairro das Pedrinhas, missa às 18 horas, vai ser lá na casa da mamãe, lá no papai. Então todos das Pedrinhas e ali da região estão convidados.
Bom, Guto, nós estamos falando aí da eleição nacional e um ponto que chamou muita atenção. Acompanhei os programas nacionais domingos, as análises. Gostei muito da TV Diário, foi uma excelente cobertura com o Roberto Moreira, que convidou o Domingos Neto e convidou o Roberto, aquele da Caucaia, fugiu agora o nome dele aqui, Roberto Pessoa, muito bem, Edmar. Roberto Pessoa é Maracanaú. Maracanaú, Roberto Pessoa e Domingos Neto, fez uma análise de todos os municípios, a vitória de cada um, falou muito bem quando ele falou do Ipu. O ponto principal que ele falou do Ipu, conversava ontem com o César Veras, que é jornalista, mora em Fortaleza, é dono de um site, A Notícia, que aos domingos faz a notícia de Ceará, com várias rádios da região, e chamava atenção, ela acompanhou também, né? Chamava atenção porque quando ele falou de política, ele disse que o Ipu é diferenciado de todos os municípios do Ceará, política 24 horas, os 365 dias, esse ano é 366, porque é bissexto, ele falava nisso, e depois eu acompanhei o Canal Livre da Bandeirantes, acompanhei o Canal Livre e acompanhei o da análise também da TV, Rede TV. E lá tem uma marca, eu queria que você comentasse sobre isso, a sua visão de cientista político, que tem uma marca. Eles, inclusive, chamaram o Ciro de língua solta, certo. O da Rede TV. E o da Bandeirantes disse, olha, o Cid ganhou na cidade dele, o candidato ganhou na cidade dele, irmão dele, reelegeu da capital. O Ciro, falando do Ciro ganhou em Sobral, reelegeu em Fortaleza, mas eu não acredito muito no cenário nacional. Falava o Lavareda, que é um cientista político muito conhecido, marqueteiro brasileiro, falava isso no canal. Essa marca que o Ciro leva, de língua solta, de dizer o que acha, é ruim ou é bom para esse cenário? Olha, Hélio, essa é a grande questão, né? Porque o Ciro tem quem goste dele exatamente pela forma despojada dele de falar, aquela forma até agressiva, né, de dizer as coisas, dizer com violência, e tem gente que se assusta, né, com aquela atitude, com aquela postura dele. Então eu já vi o Ciro falar recentemente sobre isso, né, ele disse, olha, eu sou assim, se quiserem a educação do João Dória, então vote nele, eu não sou tão educado quanto o João Dória. O meu estilo é esse. O meu estilo é esse, é de dizer o que eu penso, de dizer do jeito que eu digo, na bucha. Eu sou nordestino, aí ele até puxa essa característica de ser nordestino e tal. Então, ele assume o ônus e o bônus da personalidade dele. Se isso vai ser suficiente para que ele venha a ter a preferência do povo brasileiro, de novo, a gente não sabe, porque se organiza, né, a preferência das pessoas se organiza de acordo com os fatos. A eleição nos Estados Unidos, né, tem um nosso amigo aí, o Augusto, lá que está lá nos Estados Unidos, está acompanhando de perto. A eleição nos Estados Unidos é uma gangorra, por exemplo. O Trump diz uma besteira, aí despenca na pesquisa. Aí a Polícia Federal de lá descobre uma história da Hillary, aí cai a Hillary. Então fica esse negócio... ponto de diferença, né? Empate. Exatamente. Lá. Então você vê que esse é o sentimento. A política é assim, né? As coisas vão se mexendo de acordo com os fatos e os episódios da atualidade. Tinha um pensador que falava que a política é igual a nuvem do céu. Né? Ou seja, de repente tá ali, tá o tempo bonito, né, Francisco José? E de repente muda tudo e começa a chover. Então, somente tem alguns céus que são mais assim, né? São Paulo, por exemplo, é assim. Então a gente tem que se acostumar que a política realmente depende de fatores muitas vezes instantâneos, né, para se definir as coisas. Eu acredito, voltando ao Ciro, que foi o ponto que você falou, eu acredito que o Ciro precisa melhorar. Na minha opinião, aí eu estou falando aqui como eleitor, como cidadão. Eu realmente, para votar no Ciro, eu gostaria que ele tivesse um pouco mais de controle, né, sobre as emoções dele, sobre o que ele fala, porque estar na presidência do Brasil, qualquer país, exige muito autocontrole, muita disciplina, tem que controlar o ego. Egos muito inflamados não são bons, na minha opinião, para liderar projetos públicos. Então eu torço, né, por ele ser um conterrâneo nosso, por saber que o Ceará ia ganhar muito, ter um presidente cearense,
né? Mas eu torço que ele melhore e que ele consiga passar isso para a sociedade brasileira, porque de fato a marca dele é de língua solta. Bom, Simone Farias está acompanhando a gente via Facebook. Cláudio Souza, professor e advogado. Nosso amigo. Vai estar agora na Baixa Larga, dia 10, né, no evento que acontece lá. Tá mandando um abraço e dizendo muito boa entrevista. Um abraço também para o Jorge Luiz da Itapemirim, que está dizendo que os Ferreira Gomes já era, não pode, já era não sei aonde, porque já era vitorioso, porque Jorge Luiz, eles estão ganhando só tudo que estão disputando. Um abraço aí para você que está agora aqui acompanhando a gente ao vivo no Facebook. Vamos fechar essa questão nacional com relação à abstenção. Isso foi tema no Ipu, abstenção, eu trouxe um programa especial falando disso. A cidade do Ipu, as eleições de 2012, a abstenção foram maiores do que agora, tivemos mais abstenção, vou trazer os números daqui a pouco. E no nacional nós tivemos a média de 21,5%, mas teve cidades com mais de 30%. Essa abstenção, o Guto Pontes, é um recado para a solicitação do fim do voto obrigatório. E quem ganha e quem perde com essa questão do voto obrigatório, ou então liberar de vez, vai para a urna naquele dia, quem tiver estimulado, empolgado para escolher o nome. Hélio, você sabe que essa questão é muito antiga no Brasil, né? Já se discute isso há muito tempo sobre a obrigatoriedade do voto. Sem dúvida, se não fosse obrigatório, a abstenção seria maior, naturalmente, mas o fenômeno que eu acho mais grave, e aí eu faço uma ponte com a nossa cidade, do Ipu, é o desencantamento com a política. Eu acho que tem dois tipos de eleitores que mostram muito fortemente o desencantamento com a política. O primeiro é esse, que não vai votar, porque acha que não tem diferença, tanto faz ele votar como não vai mudar nada. E o outro é o que vende o voto. Eu tive refletindo sobre isso, não li isso em nenhum lugar não, isso é uma conclusão pessoal minha, certo? A pessoa que vende o voto, ela é absolutamente desencantada com a política, eu não tenho dúvida disso. Porque para ela, tanto faz um ou outro, né? Quem vier e eventualmente atender a demanda dela, naquele momento, ela vai e vota. E essa história de dizer, receba, mas vote consciente, isso não é um argumento muito sólido, porque a pessoa se respeita, né? Aí, de repente, ela assumiu um compromisso, trocou a preferência dela por R$100, que eu ouvi dizer aí que foi só o que teve aqui no Ipu, né? Muita gente vendendo por R$100 o voto. Então, a pessoa que faz essa troca, para ela tanto faz, ela não tem por que votar no outro. É natural que ela vote no candidato que realmente deu os R$100 a ela, porque ela fez uma troca. E ela se respeitando, ela respeita a palavra dela, né? Tem até uma piada que é muito interessante, diz que um coronel aqui do Nordeste comprou os votos, aí pegou o título do povo, aí quando chegou lá no dia da eleição, ele ficava lá na fila e o pessoal que vinha votar, ele pegava o título e ia ele mesmo votar. Isso é uma piada, né? Ele mesmo ia votar. Quando ele voltava, devolvia o título pro eleitor, o eleitor perguntava, coronel, e eu votei em quem? Aí o coronel dizia, o voto é secreto, meu filho, vá-se embora. Então, é mais ou menos... eu votei em quem? Não, o voto é secreto, só eu é que sei. Eu comprei seu voto, o voto é meu. Então, para a pessoa que vende o voto, o desencantamento, ele é absoluto. Ele é absoluto. Então, são os dois tipos de eleitor, de cidadão, que estão hoje bastante desencantados. É aquele que não vai votar, ou que vota branco, nulo, e o que vende o voto. Eu coloco na mesma categoria, Hélio. Coloco eles três juntos. Quem vende o voto é um desencantado. Para ele, tanto faz um como o outro, e ele vai votar aquele que resolveu o problema dele naquele momento. Um abraço para Ioneide Ângela acompanhando a gente. Eudes Farias, da Ipsat Imóveis. Rádio Regional inovando ao vivo e a cores. Edilson Dias, um abraço, L a todos os ipuenses. César Oliveira, nosso parceiro aí, colaborador. Boa tarde a todos. Com esse temperamento raro, Ciro Gomes fica somente na esfera regional. Um abraço a toda a equipe do FT. Um abração para você aí, meu amigo César Oliveira, na capital cearense. Eudes da Ipsat Imóveis. Nelinha Mendes, boa tarde, Hélio.
acompanhando aqui ao vivo. Obrigado você que está acompanhando ao vivo. Eu queria contar uma história para sua análise de cientista político nesse tema. Um amigo meu particular, você conhece bem, eu vou aqui preservar o nome, ele descobriu que um eleitor que trabalha, que tem uma atividade próxima à atividade dele, tinha 5 votos na residência dele. Ele vendeu os 5 votos por R$800 para uma pessoa. Com 3 dias, revendeu por R$800 para outra pessoa. Com 2 dias depois, chegou outro candidato, tem até os nomes dos candidatos na sequência, vendeu por 650. Com 4 dias, que aí faltavam 2 dias para a eleição, ele vendeu por 500 para outro. E no dia da eleição, ele voltou para a casa desse meu amigo, que é irmão de um candidato, e disse, olha, lá meu vizinho tem 4 votos, e ele está pedindo 300 pelos 4 votos, ajeita aí que eu ajeito lá, nem tu ir não, eu mesmo vou e ajeito lá. E aí ele ficou assim, descobriu, ele imaginou, disse, não, esses votos que ele está inventando, não tem esses votos, porque ele já sabia dessa história. Então, sujeito, a minha reflexão com você é essa, Guto Pontes. O sujeito pega de 3, 4, 5, dinheiro. Ele não vai escolher aquele que ele tem mais afeição, aquele que ele acha mais competente. O candidato a vereador não está investindo em vão, não? Se todos fizessem um compromisso, eu não vou comprar voto, não ia ser escolhido? Mas eu tenho a impressão que esse tipo de caso aí, na minha opinião, né, eu tenho a impressão que é exceção, porque até mesmo o vereador que vai fazer esse tipo de investimento, o vereador, o prefeito, ele procura saber, né? Procura saber da situação, do histórico, ele procura saber aonde é que ele vai investir o dinheiro dele. Então eu acho que esse caso aí, você está falando, inclusive, dizendo que você ouviu da pessoa e tal e tudo. Então ele contou numa roda de amigos. É uma coisa que tem procedência. Então eu acho que esses casos aí talvez sejam uma exceção, porque quem vai fazer isso já tem uma base, já sabe se a pessoa se manifestou, se ela tomou partido. Porque eu acho assim que no Brasil de hoje, nós estamos vendo esse desencantamento com a política. E esse fenômeno do PT contribuiu muito para isso, para esse desencantamento, porque foi uma esperança muito grande, né? A esperança venceu o medo, aquele slogan do PT. Então as pessoas tinham uma expectativa muito grande, eu próprio tinha, né? O meu primeiro voto foi no Brizola e o segundo, no segundo turno, foi no Lula. Então a gente tinha a expectativa de que, votando num trabalhador, num político que era vocacionado, a gente ia ter uma melhora do sistema político, a gente ia ter um país mais organizado, um país sério. A esperança era essa, né? Um país mais voltado para a igualdade de oportunidade, um país melhor de se viver. E aí, com toda essa confusão de Lava Jato, a gente vendo que o negócio está misturado, nos capa 1, se gritar pega ladrão, então fica realmente esse desencantamento, é a grande ameaça a uma política de responsabilidade, a uma política que venha realmente a trazer motivação para as pessoas, porque, olha, não tem segredo, essa é uma das coisas básicas que a gente conclui, certo? Quem paga o preço é a sociedade. Toda vez que a política falha, toda vez que o gestor público prevarica, quem paga é a sociedade, através da falta de leito no hospital, da falta de remédio, através da falta de merenda escolar, de transporte escolar. Isso é a consequência do erro do executivo, do prefeito. Quem vai pagar a conta é a sociedade, seja no Ipu, seja no estado do Ceará, seja no Brasil. Toda vez que o poder público fracassa, é a sociedade que paga a conta. Então, infelizmente, né, a gente vive esse momento de tristeza, né, por conta dessa situação que a gente encontra na política, mas também é uma oportunidade para mudança, né? Eu acho que a gente não pode desistir, né?
Não podemos desistir do Brasil, não podemos desistir do Ceará, não podemos desistir do Ipu. Nós temos que continuar caminhando, acreditando. E tem uma campanha que eu vi muito bonita recentemente, agora nos outdoors de Fortaleza, que eu achei fantástico. E eu acho que esse é o espírito da nova política e o espírito do que a sociedade precisa. Fiscalize, questione, colabore. Tem vários outdoors em Fortaleza, se eu não me engano é da prefeitura ou é do governo do estado do Ceará, certo? Que colocou esses outdoors na cidade, está espalhado, certo? Fiscalize, questione, colabore. É preciso chamar o cidadão para participar mais da vida pública, porque se o gestor tiver a tentação de prevaricar, tiver a tentação de fazer um superfaturamento numa licitação, tiver a tentação de fazer contratos irregulares, contratos desnecessários, sobrecarregando o orçamento do município, se ele tiver essa tentação, ele sabe que vai ter cidadão fiscalizando, ele sabe que vai ter vereador de oposição fiscalizando e denunciando, ele sabe que vai ter a rádio regional fazendo aqui a divulgação, a publicidade, e é óbvio que tem que contar também com o Ministério Público e o Poder Judiciário, né? Que afinal de contas é através do Ministério Público e do Poder Judiciário que se apura, né, e da Polícia Federal, quando for em esfera federal, que se apura, se julga e se condena, né, se for o caso. Então, a sociedade não pode abrir mão, né, o cidadão, ele não tem esse direito de ser omisso. Ele tem a obrigação de fiscalizar, de questionar, de acompanhar, porque se der errado, quem paga a conta é ele. Francisco José, boa tarde para ti. Boa tarde, meu amigo Hélio Lopes, combativo radialista, um abraço a toda a nossa equipe. Cumprimentar especialmente o nosso convidado especial, que dá uma aula sobre política. O Guto Pontes entende de forma muito apurada, com muita profundidade, da política nacional, da política do Estado e da nossa política local. E é um programa muito agradável. Eu quero aqui mandar um alô, eles estão pedindo muitos alôs. Hoje é um programa bastante concorrido, muita gente ouvindo, viu, Guto? Para ser o governo, hoje é audiência fechada. E lá na rua Coronel Assis, bairro Alto da Boa Vista, estão ouvindo e vendo. E isso está sendo transmitido pelo Facebook, aqui através da internet. E o Gibia tá com a galera lá no bar do Tião, na rua Coronel Assis, bairro Alto da Boa Vista. Lá tá o Paulo Ramos, tá o Tião, né, que é o dono do bar, a galera inteira ouvindo o nosso programa, ouvindo essa entrevista, essa aula de política do Guto Pontes. Tem um ouvinte aqui que esse aqui, o Guto, tira o chapéu, o boné, tira tudo. Quem será? Atentamente acompanhando a entrevista muito produtiva. Leia aqui, olha aí quem é. Ah, meu amigo, esse aí é... Tá vendo o bigodão esse dele? Esse aí é fora de série, meu irmão. O bigodão dele tá em forma, né? É um ser humano... Doutor Pedro Josino, sangue bom, ser humano sensacional, ser humano fora de série, homem do pé de trapear. E é só o pai aqui dessa figuraça aqui do Guto Pontes, né? O doutor Pedro Josino. Pessoa maravilhosa, que a gente quer um bem danado. Mas vamos voltar entrevistando aqui o cientista político Augusto Pontes, o Guto Pontes, que o ipuense conhece assim. Nós estamos conversando hoje sobre o último pleito e sobre a eleição. Fala em eleição, nós tivemos em Sobral, Guto, uma eleição que me surpreendeu. Eu estive em Sobral 5 meses antes do pleito mesmo, da definição, e os colegas radialistas, na grande maioria, era certeza que a vitória seria do Moço Rodrigues. Eles diziam até o seguinte: só tem um que coloca medo hoje na oposição, é o Cid Gomes. Se for Cid, aí a gente vai fazer outra análise. Mas qualquer outro fora o Cid, principalmente o Ivo, que é o mais malquisto aqui em Sobral, esse não tem como ganhar. E ganhou muito bem. Como é que foi a campanha em Sobral? Eu também ouvi isso aí que você está dizendo, Hélio. Eu ouvi de várias bocas, de vários segmentos da sociedade sobralense. Agora, quando a campanha começa, meu irmão, aí as coisas vêm à tona, certo? Aí as pessoas passam a fazer muito mais comparação. Nós tivemos, o Ivo é um amigo pessoal, o Moço também é meu vizinho, mora no mesmo prédio que eu, nossos filhos são amigos comuns, o meu filho torceu muito pela eleição do Moço,
mas eu realmente admito, né? Eu nem voto em Sobral, mas eu torci pelo Ivo, porque eu entendia e entendo que a melhor opção para Sobral era o Ivo. O Ivo dos Ferreira Gomes é o quadro mais bem preparado, ele tem um histórico das administrações de Sobral, de Fortaleza, que ele já foi secretário de Educação de lá, do governo do Estado. Ele é uma pessoa preparada, é uma raridade você ter um quadro político hoje como o Ivo Gomes. Então, Sobral teve um grande privilégio de pegar o Ivo como prefeito eleito, e, como você disse, com moral, porque a votação foi expressiva, surpreendeu até o mais pessimista dos correligionários dele, até o mais otimista dos correligionários do Ivo, surpreendeu, mas acabou que aconteceu o que a gente esperava, que Sobral ia reconhecer o histórico que o Cid fez, né? A cidade de Sobral hoje é uma cidade referência no Brasil, não só pelos indicadores de educação, mas principalmente pelos equipamentos públicos que foram construídos durante todos esses anos do governo do Cid, do Leônidas e do Veveu, né? Então, não tem como não ver. Tudo para onde você se vira em Sobral, né? E eu já estou lá há 10 anos aí com a Mundi Fiat, para onde você se vira em Sobral tem obra, né, dessa turma, desse time, né? É um grupo político, eles realmente têm entrosamento, eles têm cumplicidade, eles não são perfeitos, cada um tem suas falhas. Por um lado o Cid foi muito empreendedor, por outro ele é taxado por algumas pessoas, pelos críticos, como uma pessoa muito centralizadora. Então você teve o Leônidas, que não conseguiu repetir a mesma desenvoltura de empreendimento dos empreendimentos do Cid, mas era respeitado como uma pessoa responsável, um cara que conseguiu administrar bem as finanças do município, que conseguiu dar continuidade àquele padrão de qualidade que Sobral tem. E o Veveu, que ele próprio, Veveu, diz que ele não fez muita coisa, né, de equipamentos públicos, mas que ele se voltou para a questão mais humana, as creches, as escolas. Então cada um teve sua marca, e as críticas ao Veveu foram muito fortes, por isso inclusive esse sentimento de que a oposição poderia ganhar a eleição lá em Sobral, porque o Veveu estava com a rejeição alta, né, e isso a gente escutava, não era só por pesquisa não, a gente escutava na rua, né, a reclamação da gestão do Veveu. Mas o Ivo foi extremamente dedicado na campanha, ele participou de debates, ele foi na CDL 3 vezes. 3 vezes o Ivo foi na CDL conversar com os lojistas. Então ele foi extremamente agressivo, né, no contato, no corpo a corpo. E fez a diferença, né? A reeleição de Roberto Cláudio da capital cearense. Eu acredito que Fortaleza escolheu correto, certo? O Roberto Cláudio parece um pouco, até mesmo com o que eu acabei de dizer do Ivo. É uma oportunidade que Fortaleza tem de dar continuidade, ele tem os projetos na cabeça, ele fez muita coisa. Na parte de mobilidade urbana, ele deu um show, né? Fortaleza está totalmente diferente. Quem andou em Fortaleza 5 anos atrás e anda agora, se você andar de carro, você vai ter umas alegrias pelos viadutos, por aquelas vias que ficou muito mais livre. E vai ter uns dissabores, porque o que tem de corredor exclusivo de ônibus e táxi, então a parte que é voltada para o automóvel ficou muito mais restrita, né? Mas isso aí dá mais qualidade de vida para as pessoas que precisam de transporte público, e o poder público ele tem a obrigação de fazer isso. Então o Roberto Cláudio fez uma administração competente, a gestão dele já era reconhecida como uma gestão boa, né, apesar das dificuldades, somente da segurança, né, que Fortaleza foi citada como uma das cidades mais violentas do Brasil, e tudo isso pesou contra ele. O discurso da oposição dele foi todo em cima disso, toda em cima da segurança. Mas as pessoas veem, elas observam, tem os debates, tem um corpo a corpo, e as pessoas observam quem está mais preparado, né? E o Roberto Cláudio estava mais preparado, apresentou-se assim, né? E a Fortaleza ganhou, na minha opinião,
ganhou com a eleição do Roberto Cláudio, porque nós vamos ter, ele vai começar o governo inaugurando obra. Ele já vinha, né, num crescente, e agora ele vai fazer muito mais, e o que ele tinha planejado ele vai ter condição de colocar em prática. São 13 horas mais 5 minutos. Agora chegou o Ipu. Você quer falar alguma coisa nacional, Sobral, estadual? Eu queria falar só de Fortaleza. Pois não. Um outro aspecto, viu, Hélio? Porque a eleição de Fortaleza, a de Sobral teve esse componente que os Ferreira Gomes disseram que o Eunício, até o Michel Temer, né, teria colocado dinheiro lá em Sobral para desbancar o Ciro e tirar dele o discurso, né, de que ele e a família são bons de gestão pública. Então ele tinha essa história, né? E Fortaleza nem se fala, porque Fortaleza é a capital do estado do Ceará, né? Então o capitão Wagner foi um candidato escolhido a dedo, né, pelo carisma dele, por ser uma pessoa identificada com o serviço público, né? Já era um servidor público, carismático, provou que é bom de voto. A votação do capitão Wagner foi extraordinária. Ele deu um aperto grande, não foi fácil para o Roberto Cláudio vencer essa eleição. Foi difícil. E juntou Eunício, Tasso, todo mundo em cima da campanha do capitão Wagner para tentar elegê-lo, né? Então essa vitória em Fortaleza, ela tem um simbolismo de muita força, né, diante do que eu falei no começo, né, da possibilidade do Ciro ser o candidato das esquerdas no Brasil, né? O Ciro saiu com a moral lá em cima, né, por ter ganho em Sobral, que é o berço deles, e também em Fortaleza, contra Eunício e Tasso. Então isso aí é inequívoco, né, que os Ferreira Gomes e o grupo político que eles representam saiu muito fortalecido com esse resultado de Fortaleza. Bom, pergunta da política local, Guto Pontes. No lançamento da candidatura do Diego Carlos na casa dele, em que ali, não oficialmente, mas para os correligionários, os militantes, foi lançado Diego e Ludmila, ele usou uma frase interessante, que essa frase ficou marcada para nós comentamos aqui com o nosso analista Chagas Pérez, e foi utilizada muito esta fala. Ele disse que o Guto Pontes foi o parteiro, né? Aquele que fez nascer essa candidatura dele. Essa frase dele soou como ele estava indeciso, não queria ser o candidato e você convenceu. O perguntador aqui está certo na pergunta ou não era assim? Ou foi outro aspecto que ele colocou? Não, o que acontece ali, você sabe que o grupo da oposição, Hélio, ele tinha várias alternativas, inclusive meu nome, né, era uma delas. Uma das alternativas, fosse para prefeito, fosse para vice-prefeito. Isso foi, eu fui chamado para conversas várias vezes com um grupo de oposição. Quero mandar um abraço a todos que eu abracei durante a campanha e parabenizar os que conseguiram ser eleitos. Eu acho que a oposição do Ipu e o projeto da inovação não pode parar. Foi um começo de uma caminhada, uma militância gigantesca acreditou, mais de 11 mil votos deram crédito de confiança nesse grupo, elegeram os vereadores, então a responsabilidade desse grupo de vereadores eleitos é muito grande, sabe, Hélio? E eu acho que isso foi o mais importante nesse aspecto da caminhada. Com relação ao Diego, não é fácil, eu falei isso aqui para vocês, quando eu vim, num outro momento, numa entrevista que eu fiz aqui, não é fácil, num momento desse do país, político desmoralizado, classe política desmoralizada, você se lançar, colocar seu nome à disposição de um projeto de competição, de disputa, numa cidade que tem uma cultura de ódio, né, e violência muito grande, e a gente sabe que o preço, o custo disso é muito alto, né? Então, o Diego, ele pensou, ele refletiu, ele foi ponderado, né? E nas definições para a candidatura dele e para a escolha da Ludmila, que foi outra extremamente, para ela foi um impulso, né? Receber aquela missão, mas ela
chorando de emoção, porque foi um momento muito emocionante. Ela ficou de pé e disse que ia, né? Ainda que não tivesse psicologicamente, emocionalmente preparada para aquilo. Então eu acho que essa palavra do parteiro, né, foi nesse sentido, porque eu estava lá, tive esse privilégio, tive a honra de estar com todos eles quando essa chapa foi decidida, e eu estimulei, né, fiz a pergunta essencial que se faz num momento desse, se realmente ele está indo de livre e espontânea vontade. É até a mesma pergunta do casamento, né? É um momento crucial, né? Se está indo de livre e espontânea vontade e se ele realmente sendo a melhor opção. Todos nós sabíamos que o Diego era a melhor opção pelo recall que ele teve da outra eleição, né? E, naturalmente, porque trazia todo esse frescor da juventude, do entusiasmo e da mobilização que ele podia fazer aqui no Ipu. Então eu tive esse momento com ele e a decisão dele de ir foi após uma dessas conversas que eu tive com ele, né? Mas a minha participação foi absolutamente colateral, né? A decisão foi dele, foi ele que decidiu ir, ele já tinha se colocado. Você sabe disso porque você é um jornalista histórico aqui, você, o Edvani, todo mundo aqui da regional. Quantas vezes o Diego disse que ele era a opção, né, que ele tinha interesse em ser novamente candidato a prefeito do Ipu. Então, isso não era novidade. O nome dele já era um nome extremamente forte, e eu acho que o Diego foi uma das pessoas que mais ganhou. Essa coisa que existe, principalmente no interior, de dizer que o candidato perdeu, levou fumo, não sei quem levou fumo, isso é uma coisa tão pequena, é uma coisa tão baixa, isso não tem o menor sentido. O Diego, ele ganhou experiência, ele ganhou conhecimento, ele ganhou relacionamento e, acima de tudo, ele ganhou o respeito que o prefeito eleito não tem perante muitos ipuenses que viram a baixaria da campanha que eles fizeram. Uma campanha de ódio, de violência, que as pessoas de bem não queriam nem estar perto, não queriam nem falar. Então, o Diego, ele ganhou isso aí, né? E o grupo da oposição, o grupo da inovação, que eu prefiro chamar assim, esse grupo tem a responsabilidade de conduzir essa construção que foi iniciada. Essa construção foi iniciada a partir dessa campanha, né? Eu estou aqui hoje com vocês, vocês sabem, eu não sou político profissional, tenho minha profissão, minha sustentação é empresarial há 22 anos que eu sou empresário, sempre me sustentei através do meu trabalho e dessa minha profissão, e jamais penso em ter em política qualquer sombra de relação entre a minha sustentação e a política. Eu me sinto bem sendo voluntário, posso ser militante de um partido, posso ser filiado a um partido, posso ser presidente de um partido, ser candidato é outra história, porque eu tenho muita exigência para assumir um projeto, né? Eu disse isso para eles em relação por exemplo, a ser vice-prefeito. Eu disse, gente, eu não moro no Ipu e não posso ir morar no Ipu. Como é que eu posso ser candidato? Seja prefeito, seja vice. Não tinha condição. Na minha opinião, eu voto num candidato que seja da cidade, que esteja lá dentro, porque já é difícil administrar estando dentro, que dirá passeando, morando em Fortaleza, não sei o quê. Isso foi uma das coisas que eu disse ao Diego. Diego, você está disposto a ir morar no Ipu? Você está disposto a ir pegar no chão do Ipu, tá certo? Sentir as dificuldades, os problemas, porque essa é a única condição de um prefeito, de um vereador, de um líder, de um servidor público exercer bem o seu trabalho. A campanha, como é que foi, Guto, na sua visão? Os prós e os contras, o que é que foi de legal, foi de bom? Foi essa questão da inovação, das visitas, casa a casa. O que é que você pode pontuar de bom e de falha nesta campanha que você ajudou a construir, que teve à frente do projeto o Diego Carlos?
nem me coloco assim como um analista muito abalizado do PAP, do corpo a corpo, de casa a casa, porque eu tive uma viagem ao exterior nesse período, passei 20 dias fora, foi exatamente no auge da campanha, e eu não pude sentir isso dessa forma como vocês sentiram, você, o Edvanil, o Chico Zé e tantos outros aqui, né? Mas eu posso atestar com toda certeza 3 pontos que eu considero vitoriosos nessa campanha. O primeiro, nós denunciamos essa política do cangaço. Isso foi um marco. Muita gente me parava na rua, mandava e-mail, mandava WhatsApp, né, falando, querendo até entender melhor como era essa história da política do cangaço, que é simplesmente o tempero do ódio e da violência na política. Então nós denunciamos isso. Agora, bastava denunciar? Não. A gente tinha que apresentar uma proposta, e isso foi feito. Foi apresentado um programa, foi apresentada uma proposta de inovação. O Diego fez esse trabalho com a Ludmila e os vereadores por todo o município ipuense, e esse também foi um ponto exitoso dessa campanha. E o mais importante que eu acho, mostrar para o povo do Ipu que a gente pode sonhar, que a gente pode ir além dessa mediocridade que o Ipu se encontra hoje. Então, a mensagem da inovação era sonhar, era apresentar um sonho, apresentar ideias, apresentar um projeto novo, né? Um projeto, como o Diego foi no cartório com a Ludmila e se comprometeram a não contratar no primeiro escalão nenhum parente, contra o nepotismo, certo? E com uma gestão pública de responsabilidade. Essas são as vitórias que eu digo que, mesmo tendo sido o prefeito foi reeleito porque teve mais votos, né? É a velha frase óbvia, foi eleito porque teve mais votos. Então, a oposição tem que fazer autocrítica, o grupo da inovação tem que fazer autocrítica do que pode melhorar, não só na época da eleição, que talvez essa, se eu tiver que escolher, Hélio Lopes, se eu tiver que escolher um ponto, né, que foi determinante para o nosso resultado não ter sido absolutamente exitoso, foi esse desentrosamento que não houve, esse entrosamento que não houve durante os 4 anos anteriores, né? Então o grupo ficou um tanto quanto disperso, se juntou no final para lançar a candidatura. Eu acho que foi uma excelente chapa, certo? Essa que foi lançada, mas faltou tempo para trabalhar, para fazer a escuta da sociedade, fazer os pactos com os setores, os diversos setores da cidade, né? A CDL, por exemplo, quantas vezes eu tive com o Sebastião, com o Gilvan, e eles exatamente naquele desencantamento. Tantas vezes o Sebastião disse para mim: rapaz, eu estou desencantado. Então, esse trabalho de reencantamento, isso é um trabalho de longo prazo. E eu acredito que o grupo da inovação tem que fazer isso, se aproximar dos setores da cidade, setor produtivo, do trabalho, as associações, as entidades de classe, tem que se aproximar e ouvir e naturalmente, buscar aquelas pessoas que tenham capacidade de demonstrar que são servidores públicos para ajudar a fortalecer o projeto. Eu ouvi, foi até o papai que comentou isso comigo, que a coligação tinha poucos vereadores, poucos candidatos a vereadores. E vereadores são militantes, são pessoas que estão ali trabalhando para ganhar a preferência e também ajudar o prefeito a ter voto. Então, tudo isso são detalhes que fizeram a diferença no resultado final, mas que nós não podemos esquecer, Hélio Lopes, que o grupo da inovação saiu de 9 mil e pouco na eleição anterior para 11 mil e alguma coisa. E conseguimos agregar 11.098 votos, o Edvanil está aqui dizendo. Então conseguimos agregar a liderança do Nonato Martins e os seus filhos, né? Conseguimos agregar a ex-prefeita Corrinha, que eu espero que continue. Eu gostaria que fosse assim, que seja assim, certo? Que esse grupo continue conversando, né, discutindo o que é melhor para a cidade, se entrosando para quando chegar
as próximas eleições, isso ser um processo muito mais natural. Já que falaram em parto, né, ser um parto normal, natural. Bom, o Eudes da Impulsat Imóveis fez uma pergunta interessante, Hélio. Pergunta a análise do Guto sobre a neutralidade do Ferreira Gomes do IPU. Olha, é o Eudes, né? É o Eudes, né? Eudes, da Impulsat Imóveis. Um abraço para o Eudes, da Impulsat. Imóveis. Imóveis, né? Então, faz parte do setor de serviço produtivo aqui do IPU. Um abraço, Eudes. Essa questão dos Ferreira Gomes no IPU é muito simples de explicar e de entender. Quando você tem, numa cidade como o IPU, 2 candidatos que fazem parte da base aliada do governador, então, tanto o PCdoB como o PDT fazem parte da base aliada, da sustentação do governo, é natural que exista esse tipo de acordo, né? É óbvio que o prefeito foi lá pedir, sabendo da relação pessoal, existe uma relação pessoal, não só política. Eu estou falando isso para dizer que é mais. A relação é mais do que política, é pessoal também, da nossa relação com o Cid e com o Ivo principalmente, né? Do Sávio com o Cid, com o Ivo, né? Então existe essa relação pessoal também, mas é natural que num momento desse, principalmente eles tendo o Ivo como candidato em Sobral, e lá o PCdoB também fazia parte da base aliada do Ivo, é natural que tenha esse tipo de apelo. E o prefeito fez esse apelo, e na configuração dos apoios, isso foi colocado como uma exigência do PCdoB, que a família Ferreira Gomes não interferisse no IPU. Mesmo assim, eu vou contar aqui uma que foi de bastidor. Aqui, diretamente para a Rádio Regional, para o programa FD. Essa é furo, né? É furo. Furo de reportagem. Furo, certo? O Ivo Gomes, eu encontrei com o Ivo em Sobral e pedi para ele vir fazer um dos seminários da inovação que nós fizemos aqui no IPU. Ele apresentasse o seminário sobre educação. O Ivo confirmou ele na mesma hora. Guto, estou lá, pode marcar o dia. Eu já peguei o calendário na hora, marquei o dia da vinda do Ivo aqui no IPU fazer esse seminário. Um seminário, certo? 2 dias depois o Ivo me liga e disse: Guto, olha, o pessoal lá de cima vetou a minha ida ao IPU. Eu achei até assim uma mesquinhez, porque um seminário, uma coisa que vem para somar, onde a gente teria professores, era bom para o município que tivesse esse ganho de conhecimento e a troca de experiência com o Ivo. Mas chegou a tal ponto, a mesquinhez, que vetaram até o Ivo vir participar no seminário, né? Então eu pedi a ele, na mesma hora que ele negou, eu disse: pois então eu quero uma conversa lá em casa, lá em Sobral. Quero trazer algumas pessoas do IPU, certo? Os candidatos, o Diego, a Ludmila e algumas outras pessoas que o professor Flávio fez o convite. E nós estivemos com o Ivo durante toda uma manhã de sábado, o Ivo falando da experiência dele em todos os setores da política, passando isso diretamente para o Diego e para a Ludmila, né? E depois falando como é que ele ia fazer em Sobral, enfim, dando dicas. Então isso aconteceu de forma informal, porque não podia acontecer de forma pública, certo? Aqui no IPU, porque tinha esse acordo. Então o motivo foi esse. A política, ela se impõe, né? Se impõe dessa forma, porque ela é pragmática mesmo, e foi uma frustração, eu sei que foi para muitos dos nossos correligionários, muita gente ficou com raiva, até o Hélio Lopes ficou com raiva dos irmãos Ferreira Gomes. Verdade, porque eles eram parceiros de sempre, né? Exatamente. Eu acho que aí foi o vacilo do Diego, entra naquela sua visão, que eu tenho a mesma também. Para vencer a política no IPU, você vence os 4 anos. Não precisa você fazer a política partidária os 4 anos, mas um planejamento de visita, de encontros. Isso. Aquele seminário Caipem, uma vez a cada 6 meses. Isso. Então, uma coisa diferenciada para mostrar o povo que a gente está presente e que quer fazer aquilo. Isso. E quando o Diego... E quando hoje é dia de furo, de reportagem, eu vou fazer o furo, eu vou apresentar o meu. Quando o Cid lançou o Diego lá no Camusim,
Eu liguei pro Diego, o Edvani botou o áudio aqui, eu liguei pro Diego na mesma hora. Ele, Hélio, eu estou na faculdade, quando eu sair eu te ligo. Às 9h30 da noite, ele não tinha ligado, eu mandei mensagem, aguardando sua ligação. É importante. Então, acho que pelos afazeres e tal, o Diego acabou esquecendo e eu também não insisti mais. Mas eu ia aconselhar o Diego, pela experiência política do município, e sabendo que podia acontecer isso, eu ia ser rápido. Eu ia dizer para o Diego, olha, você quer ser prefeito do Ipu? Aproveita o Cid Gomes, que é a maior liderança que tem no estado. E marque uma audiência com ele através do Sérgio Aguiar e diga, o senhor me lançou lá no Camusim. Agora eu me empolguei, o senhor vai me lançar no Ipu. Vamos marcar a data aqui. É assim mesmo. E aí, Tiago, ele pois vamos marcar a data. Porque nessa época não estava fechado com ligações. Então o Cid podia ter vindo e ter lançado logo num evento, uma coisa fechada, partidária na casa dele, como foi aquele lançamento. Teria sido ali a demonstração de quem o Ferreira Gomes estava apoiando no Ipu, de fato. Mas isso não aconteceu e até eu acho que nessa época o Diego ainda não tinha essa certeza de ser mesmo o candidato. Ainda existia aqueles nomes, era Guto, Efigênia, Adriano, Sávio, Diego, e cada um ficou para um lado, e eu acredito que ali o Diego ainda não estava certo ser o candidato. Por isso ele não entrou de corpo e alma, ele perdeu essa oportunidade, porque o Cid fez esse lançamento lá no Camusim. Teria feito esse lançamento tranquilamente aqui no Ipu. Isso mostra que o entusiasmo dele, a torcida dele era pro Diego, né? Era pro grupo político do 12, que é o partido, inclusive, que eles estão trabalhando para lançar o Ciro como candidato a presidente da República. Então, não havia dúvida da preferência, não houve dúvida, o Ivo foi lá em casa, passou a manhã conosco, eles torceram por nós. Agora, esse pragmatismo da política, ele fala alto. E tem que falar mesmo, Hélio, porque se não fosse assim, será que se o PCdoB tivesse se rebelado ou coisa assim, a situação em Fortaleza podia ter sido mais difícil, tá entendendo? Sobral podia ter sido mais difícil. Enfim, eles são profissionais, eles são extremamente concentrados nos objetivos deles, então eu particularmente compreendo. No Brasil ainda nós não valorizamos, nós, eleitorado, população, o maior poder, que é o legislativo. Isso. O maior poder que define o que o executivo vai fazer. A gente não valoriza muito ainda. Como é que você analisou, como é que você viu a composição da Câmara Municipal do Ipu? Tem 7-6 e tem 2 ainda aí que podem cair. Não é? 2 que podem cair. Isso é uma notícia que eu tenho já informação e que 2 podem cair. Então eu vou deixar aqui para prender o meu ouvinte para sexta-feira com o Chagas Pérez. E como é que você vê essa composição da Câmara Municipal? Você tocou num ponto que eu acho importante aprofundar. O sistema, né, dos poderes no Brasil, que nós estamos assistindo aí a nível nacional, uma rusga entre o presidente do Senado Federal, o Renan Calheiros, com o Poder Judiciário. Ele naturalmente deu um cocorote num juiz de primeira instância, porque ele é presidente da Casa do Senado Federal, ele tem muito mais altivez, né, do que um juiz de primeira instância que não tem representatividade, essa representatividade que ele tem. Foi muito fácil para ele chegar lá e dar um cocorote na cabeça do juiz, só que pegou muito mal, né? Ele fez aquilo de uma forma atabalhoada. Ele é um que não pode nunca chamar o Ciro Gomes de língua frouxa, porque a língua dele foi frouxa, mal educada e arrogante. E ele chamou o juiz de juizeco de primeira instância, e a presidente, a ministra Carmen, do STF, tomou as dores do juiz, a associação do juiz também. Então você vê que o Brasil hoje, o clima de tensão é muito grande, e é fácil a gente se confundir em relação a esse papel dos poderes, né? E quando o Montesquieu, lá atrás, pensou nos 3 poderes, sendo independentes e harmônicos, eles também são vigilantes um do outro. Apesar de ter essa palavra independente, mas como essa linha de independência que o judiciário não pode julgar ou não pode autorizar uma investigação
a um senador, a um deputado, porque tem fórum privilegiado, aí já começa a arrumação do sistema, que, né, na verdade, isso não estava previsto, né? Isso é uma novidade, e nós temos que prestar atenção que o poder, como você disse, o poder mais importante do ponto de vista da representação popular é o legislativo, é o vereador no plano municipal, é o vereador que tem mais contato com a comunidade, ele é a pessoa que está ali no dia a dia com a comunidade, ele também tem o papel de fiscalizar as ações do executivo. Agora, por que é que o vereador muitas vezes é avacalhado no dia a dia, no cotidiano? Porque ele é cooptado. Ele é cooptado pelo prefeito, através de cargos, através até de benefícios financeiros, né? Então isso aí torna o poder legislativo e os vereadores avacalhados perante o processo. Então, vereador que tem altivez, que exerce bem o seu papel, seja representando a comunidade que o escolheu, seja fazendo a fiscalização, que é o outro papel importantíssimo dele, ele está cumprindo um papel fundamental para a sociedade. Então, Hélio, nós temos, isso é um ponto que a política precisa se renovar, certo? Os vereadores precisam ter altivez, os vereadores precisam ter essa independência para fazer bem o seu papel. É natural que um vereador de situação, que foi eleito dentro do pacote do prefeito, é natural que a sociedade não espere deles, né? Não espere deles uma que fiscalização eles efetiva, vão fazer, né? isso, que eles vão fiscalizar e denunciar. E denunciar, não vão, né? A gente sabe que não vão. Mas a sociedade escolheu os vereadores de oposição para fazer isso. E a gente tem que os vereadores de oposição, do grupo da inovação, tem que se qualificar, tem que estudar, tem que se assessorar, tem que visitar o TCM, tem que conversar com o promotor, certo? É fazer um trabalho para evitar. Quando eu estou falando isso, eu não estou vendo o prefeito como inimigo, não. Eu estou vendo o prefeito como uma função que precisa disso. Inclusive porque se ele não tiver isso, o próprio grupo dele come ele, entendeu? Ele precisa disso para se proteger, para melhorar. Eu tenho certeza que se qualificar e outra coisa, e até para se defender. Eu tenho certeza que se o prefeito for inteligente, ele vai aproveitar as críticas que ele está recebendo. Porque as críticas que o grupo fez e que eu faço, eu falo por mim, são críticas visando que ele melhore, que ele mude. Eu não quero que ele se lasque, não. Eu não quero que ele erre, que o Ipu pague o pato. Quem vai pagar o pato é o Ipu, é a sociedade ipuense. Não, eu desejo que ele acerte. Eu desejo que ele escute as vozes das urnas, escute as críticas que ele recebeu da linguagem que a campanha dele utilizou, né, da postura de querer ser o dono, da família, a curriola querer ser o dono do município. Escute isso e mude, melhore. A Lucineide Lourenço está dizendo saudades, amigos, da Rádio Regional e do meu amigo Guto. Queridíssima. Gilvan da CDL do Ipu te mandando um abraço. Estou esperando ele para tomar um café. Cleide Pontes está dizendo você é 10, Guto. 10 é você, Cleide. José você Regis. É 12, Cleide. Mandando um abraço direto do Icó. Aí, meu amigo Zé Regis, rapaz. Tácito Forte também, saudando o programa e parabenizando que está parado sem almoçar acompanhando. Rapaz, que legal. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Obrigado aqui às pessoas que estão conosco. Camila Pontes. Guto, boa tarde. Boa tarde. O que é que você acha da gestão atual da nossa cidade? O que você acha que precisa melhorar? Obrigada. Grande abraço, Camila Pontes. Minha querida conterrânea Camila, né? A gente falou durante a campanha eleitoral tudo isso que você perguntou. Foi muito falado na campanha eleitoral. A gente entende que o Ipu está estagnado por conta de uma gestão pública muito voltada para os amigos, para a família. O nepotismo foi a grande marca desse governo, do prefeito Sérgio Rufino. E as críticas foram feitas de peito aberto, transparente, sem intenção de querer denegrir a pessoa dele. As críticas são feitas às ações. A gente faz crítica às ações, à postura, que muitas vezes é equivocado
porque ele acredita que é a melhor forma, né? Óbvio. Então a gente faz a crítica a isso, aos contratos, um valor absurdo, os vereadores denunciaram isso, valores absurdos de contrato de prestação de serviço, né? Que são no mínimo suspeitos. Então, e aí é dever do vereador denunciar, porque não basta que seja regular, não. É preciso que tenha utilidade, porque o cobertor é curto. O orçamento de uma cidade é curto, o dinheiro é pouco. E esse dinheiro não pode ser voltado para a família, para a curriola e para contratos que muitas vezes são inúteis. São contratos feitos para compor com amigos. Então, os vereadores têm essa obrigação de fiscalizar, denunciar. O Ministério Público tem a obrigação de apurar e mandar para o Poder Judiciário julgar isso aí. E a população, Hélio, essa fica grande, eu acho que é o mais importante dessa mensagem de hoje. Que a população fiscalize, questione, colabore. 3 palavrinhas. Fiscalize, questione, colabore. Não cabe no Brasil de hoje um cidadão que não tem essa postura, se quer deixar uma cidade melhor para os seus filhos, se quer deixar um país melhor para os seus filhos. Então faça o seu papel, fiscalize, questione e colabore. Felipe dos Santos está no Rio de Janeiro, Pires Ferreirense, está se formando em jornalismo, está dizendo, na escuta, Hélio, Tasto não está almoçando, eu estou ouvindo no meu almoço, Guto sempre lúcido e com uma mensagem clara, diz o Felipe dos Santos, direto do Rio de Janeiro. Obrigado, Felipe. Elias Guilherme, minha pergunta, Hélio, vou botar aqui no ar, bota aqui, Edvani. Pergunta do Elias Guilherme é sobre o Lula. Vamos ouvir aí. Eu tô brincando, mas vamos ouvir o que aqui o Elias Guilherme pergunta aqui ao Guto Pontes. Vou tentar que a minha internet abra. Tô te mandando aí, Edvani. O Elias é um símbolo dessa juventude do Ipu que faz isso. Fiscaliza, questiona e colabora. Eu estou mandando aqui para o Edvani porque não saiu nesse. Aqui é assim, quando não sai nesse, sai no outro. Vamos ouvir aí a pergunta do Elias Guilherme, que é que ele questiona ao Edvani, doutor Harrison Ramon, também está mandando a dele. Um abraço. Eu vou já mandar a sua no ar. Mas não, Elias Guilherme. Vamos ver aqui o que o Elias pergunta ao Guto Pontes nessa entrevista de hoje. São 13h39. Boa tarde, Lopes. Boa tarde especial a toda a sociedade ipuense. E boa tarde ao entrevistado de hoje, cientista político Guto Pontes, pessoa pela qual eu tenho uma enorme admiração e que, apesar das nossas divergências ideológicas, né, no campo da política nacional, eu gosto muito de ouvir as opiniões do Guto pelo olhar perspicaz que ele tem para esses assuntos e pela inteligência e pela postura séria que ele possui. Bom, meu amigo, minha pergunta ela vai de encontro a isso que vocês estavam debatendo agora há pouco. Eu gostaria de saber do Guto como é que ele vê o grupo de oposição a partir de hoje, né? O que ele acha que a oposição do Ipu precisa fazer, esse grupo forte, 6 vereadores, 11 mil votos, né? 2 rádios, podemos dizer 2 rádios e meia, os melhores blogueiros. Eu gostaria de saber como é que ele vê que o grupo de oposição precisa se comportar para que em 2018 a nossa proposta de inovação, a proposta desse grupo, possa ser a mais convincente e aceita pela população ipuense. Como é que os vereadores, por exemplo, devem se comportar no legislativo, como é que esse grupo deve ajudar para que a gente possa, né, fazer com que esses próximos 4 anos seja um ano em que o Ipu possa se desenvolver com a ajuda deste grupo, que mesmo não vitorioso, com certeza pode muito contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. Um abraço. Oi, não, Guto. Olha, ainda sobre a questão dos 3 poderes, outra coisa também, outro equívoco, né, que se coloca pelo senso comum numa cidade como essa aqui no Ipu, é que o parlamento, no caso, a Câmara de Vereadores, não governa. Como se o prefeito governasse sozinho. O prefeito, a gente tem que entender isso, o prefeito, ele é o chefe do executivo e ele tem a caneta para administrar o orçamento.
Esse é, digamos assim, em linhas gerais, é o papel do prefeito. Mas o legislativo também governa, porque faz leis e fiscaliza. Então, é errado dizer que um vereador de oposição ele está fora da gestão. Está fora, sim, do controle do orçamento do município, mas ele está dentro do governo, ele também governa. É responsabilidade dele aprovar os projetos que o prefeito mande, que são de utilidade pública. Por exemplo, um vereador de oposição ele não tem que votar contra os projetos do prefeito só porque ele é oposição, não. Ele tem que analisar cada projeto que o prefeito envia, ele tem que analisar com espírito público e se posicionar. Eu sou a favor por isso, eu sou contra por aquilo. E prestar satisfação aos seus eleitores e à sociedade como um todo, porque ele não deve satisfação só aos eleitores dele, não. Ele é vereador do município, ele deve satisfação a toda a população. Do mesmo jeito que o prefeito, ele não é prefeito só do grupo dele, não. Ele é prefeito do município. E ele está lá com a obrigação de gerir bem os recursos públicos, porque, de novo, o cobertor é curto, o dinheiro é curto. Se não tiver uma boa gestão desses recursos, vai faltar. E os vereadores estão lá para fazer esse papel, né, de governar junto com o prefeito, nesse sentido que eu falei, de criar leis, levar demandas, reivindicações e fiscalizar. E o Poder Judiciário é que garante o Estado democrático de direito, aonde a obrigação e o direito de todos é todo mundo igual, né? É para ser assim. Foi assim que foi pensado. Então, respondendo ao Elias, eu vejo que o Chico Zé quer falar. Senta aí, Chico. Está pronto aqui para te fazer a pergunta. Estou vendo aí. Mas eu quero só comentar ao Elias, dizer para ele o seguinte: essa afinidade de um grupo político, que eu estou chamando de inovação, ela é uma crescente. A afinidade, ninguém é obrigado a ter afinidade com o outro só porque eventualmente está politicamente do outro lado, né? Somos todos oposição, então vamos nos unir porque somos todos oposição. Eu acho que não é assim. Nós temos que construir os consensos. Aonde é que a gente concorda? E a gente fazer aliança a partir dos consensos. Os interesses são pessoais, aí essa coisa é normal. O vereador A quer ser o candidato a vice, o vereador B quer ser o candidato a prefeito, o vereador C quer fazer a terceira via. Então, isso aí faz parte do jogo, isso não é bicho. Isso tem um momento, né? Isso não é bicho sete cabeças, cara. Não é bicho sete cabeças. De repente o IPU pode, na próxima eleição, ter 3 candidaturas. Tá entendendo? As pessoas se apegam. Enquanto você tá aí falando, Guto, eu tô dizendo isso aqui. Eu tô num grupo de esporte que é futebol ipuense. E aí um confundiu sua voz com a do Sávio. É normal, é a mesma caixa de ressonância. Aí eu disse, olha, não, o Vitor, que é um jogador de futebol do Ipu, o Vitinho, o Guto Pontes, que é cientista político, está sendo questionado aqui no FD. E eu estava dizendo para eles que política é Ipu, todos nós somos Ipu. Isso. E estava até comentando aqui porque o Ivonaldo está insistindo em lançar o Serginho Rufino para deputado estadual em 2018 já. Ele governaria 2 anos e iria para deputado. Eu estou dizendo, se o Sérgio Rufino for candidato a deputado estadual, ele deve fazer um movimento de unir todos os ipuenses em prol do nome dele. Sim, né? Sim. E aí, porque nós precisamos de um nome de peso para representar o IPU lá na Assembleia Estadual. Naturalmente isso não vai acontecer. Você está falando no plano ideal, né? É verdade. Mas que não existe isso. Por quê? Porque política é afinidade partidária. Por isso que eu não vejo como bicho de 7 cabeças ter um vereador ou outro que pense diferente, que quer ir por outro caminho. Isso não é o mais importante. O mais importante agora, Elias, respondendo ao Elias, é que os vereadores cumpram o papel deles. Eles têm uma obrigação, eles foram eleitos, foram votados por muita gente, eles têm a obrigação com a sociedade ipuense para fazer o trabalho deles, votar o que for de utilidade pública, justificar o voto e fiscalizar o prefeito. É isso que o vereador tem que fazer, é isso que eu espero, que o meu vereador que eu votei, certo? Que eu voto aqui no IPU, eu espero que ele faça isso.
certo? Que ele cumpra o papel dele. Agora, as confluências partidárias na época de uma eleição, seja para apoiar um deputado, seja para apoiar a chapa de prefeito, isso é o tempo que vai mostrar. O líder, no caso, ele aparece nessas horas. É aquele que agrega mais, é o que fala melhor pelo coletivo. O que as pessoas têm que entender... E principalmente, só para não perder o raciocínio, e principalmente aquele que tem maior reconhecimento público. As pessoas têm que entender o seguinte: na hora que Francisco José traz uma matéria de esgoto estourado, na hora que eu comento aqui, critico a administração por uma estrada ruim, nós estamos sendo parte integrante da administração. Isso. Porque se a gente não estiver cobrando, pedindo, perfeito. O prefeito se acomoda. Isso. Se eu não estiver falando mal daquela rua que passa em frente ao Gilvan, ali do seu João Profílio, ao Magalhães, se eu não estiver falando mal ali daquela rua, ali o prefeito, estão gostando, eu não vou asfaltar nunca. Aí eu te pergunto, Hélio Lopes, tem sentido um cidadão ter raiva de um candidato porque ele é oposição? Não pode. É o contrário, irmão. Eu preciso que a oposição seja forte, para o prefeito fazer mais. Só vai ter ódio aquele que tem interesse particular. Aí sim, tem medo de perder o empreguinho, tem medo de perder a boquinha, tem medo de perder o contratinho. Aí esse aí não, esse aí está defendendo o dele, mas não está com espírito público não. Quem tem espírito público, por mais que aprove o prefeito, ele não vai ter ódio da oposição não, ele vai querer que a oposição se qualifique. E essa é, Hélio Lopes, a maior contribuição que esse grupo deu nessa eleição, e eu tenho orgulho de ter feito parte dela. Nós apresentamos uma proposta. E cobrar e reclamar faz parte da cidadania, né? No dia que deixarmos de cobrar, de indignarmos, deixarmos de nos indignarmos, aí a gente não está cumprindo o papel de cidadão. Guto, para não ficar muito repetitivo as perguntas, está dentro desse contexto que você estava comentando, não sei se você acompanhou o comentário que fez o Roberto Moreira, fez uma análise sobre a política em todo o estado e comentou sobre o Ipu. É até uma pergunta, né, um pedido do Gleidson lá da Rua São Domingos. E ele disse, peça ao Guto aí para comentar essa declaração, esse comentário do Roberto Moreira, que ele fez elogios ao Diego, apontando o Diego como uma grande esperança para o Ipu, um rapaz promissor na política do Ipu, e considerando que o gestor Sérgio Rufino é muito complicado, é muito polêmico. Foram essas as palavras. E o Gleidson está pedindo que você comente, analise. Ele disse o seguinte, o Roberto Moreira, eu acompanhei. Domingo eles fazendo uma análise. Ele analisou cidade por cidade. Primeiro a região metropolitana, depois o maciço do Baturité, sair depois pegar a Ibiapaba. E aqui ele disse, lá no Ipu ganhou o Sérgio Rufino. Lá é complicado. Para ele é muito polêmico. Por quê? O Ipu é muito parecido com os Estados Unidos. No Ipu a política é todos os dias. A turma se reúne nas praças, no barzinho, no campo de futebol, para discutir política. Lá é todo dia uma cidade diferente de todas. O Diego é filho de um empresário rico que reside no Ipu. O Diego era vice na eleição anterior, assumiu a chapa. Esse ano ele foi o cabeça, tirou 11.098 votos, tinha lá a foto e os resultados. E eu acredito, se o Diego quiser, palavras do Roberto Moreira, se o Diego quiser, ele ainda vai administrar o município dele. Perfeito, eu concordo plenamente com isso. Eu acho que, como eu disse, foi dado um primeiro passo de uma caminhada. E você dá o primeiro passo com 11.098 votos, com uma crítica bem formulada, que foi feita. A nossa crítica está bem formulada. Então, meu irmão, tem tudo para esse grupo crescer. Mas crescer, como eu disse, não é crescer só para ganhar, para almejar o poder, chegar na prefeitura, não. É para crescer com maturidade, para saber o que vai fazer quando chegar lá. Conhecer bem a máquina pública. Eu citei o exemplo do Ivo, lá em Sobral. O Ivo conhece Sobral na palma da mão. O Roberto Cláudio hoje conhece Fortaleza na palma da mão. Desejo que o prefeito Sérgio Rufino ouça as vozes das urnas, ouça as críticas que o grupo de oposição fizeram para melhorar. Eu torço por isso. Agora, o grupo de oposição, o grupo da inovação, vai se organizar, vai crescer com o tempo e vai, se Deus quiser, daqui a 4 anos apresentar uma chapa que seja boa para o município.
uma chapa que venha agregar valor ao município. Isso é que é importante, uma política, uma campanha que agregue valor, e não que fique um negócio de chicote, batendo, esculhambando o passado, queimando o carro, fazendo terrorismo, né? Não é mais tempo disso, isso foi coisa do cangaço há muito tempo atrás, e eu acho que o Ipu pode dar esse exemplo. Em cima disso, a Janaína diz, excelente debate, mente aberta. Janaína, muito obrigado. Um abraço para ela. Ivan Ferreira, estou no Rio de Janeiro ouvindo, né, assistindo, ele está dizendo assistindo e tá, porque está no Facebook ao vivo. Estou aqui assistindo no Rio de Janeiro. São muitas as pessoas que estão mandando aqui, mas eu queria ouvir o radialista Harrison Ramon, ele está aqui no microfone do FD. Boa tarde, Hélio Lopes, Edivani, Francisco José, Lúcia, boa tarde aos ouvintes do programa Fatos em Debate e boa tarde em especial ao ipuense empresário Augusto Pontes. No final da eleição deste ano de 2016, é natural que as pessoas busquem encontrar pensar em relação às causas que levaram à derrocada nas urnas do grupo da oposição. E dentre as teses levantadas, a principal foi atribuir culpa à administração do ex-gestor Sávio Pontes. E eu gostaria de questionar, de perguntar ao analista político Augusto Pontes como desconstruir essa tese de que Sávio, ou melhor, o gestor Sávio foi um dos principais a contribuir para a derrocada nas urnas do grupo da inovação. Gostaria muito de ouvir os seus esclarecimentos de como rebater essa tese de que Sávio realmente foi um dos principais culpados pela derrota do grupo da inovação. Eu discordo frontalmente dessa afirmação por razões muito simples, que eu vou falar mesmo sendo suspeito por ser irmão, né, do Sávio. Então tudo que eu disser vai ser atribuído que eu estou falando isso porque sou irmão dele, né? Então mesmo assim eu vou dizer e as pessoas fazem um juízo se faz sentido ou não o que eu estou dizendo. O Sávio, como qualquer outro gestor, né, do Ipu, qualquer outro gestor de qualquer outro município, ele teve os pontos positivos e ele teve os pontos negativos. Teve os problemas dele, que ele está enfrentando com a responsabilidade que lhe cabe, e a justiça vai definir o futuro do Sávio, seja como gestor público, se ele tiver credenciais para concorrer a qualquer mandato político, público, seja como pessoa de assumir a responsabilidade pelos atos dele. Agora, a oposição bateu no Sávio por uma razão muito simples, porque a situação, o grupo do prefeito bateu no Sávio por um motivo muito simples. Primeiro, porque o Diego não tinha zona de bater. O Diego era a primeira vez que ele era candidato. Segundo, eles tinham que ter um discurso para cobrir a mediocridade da gestão que ele fez aqui no Ipu. Então o discurso dele foi esse, de dizer que a gestão do Sávio, da Toinha também, bateram na Toinha, no Marcelo, eu soube que também sobrou para todo mundo do passado. Por quê? Porque eles não enxergam um palmo do nariz do que vai se fazer no município, que é isso que interessa à sociedade. O Diego, o candidato era o Diego e a Ludmila, dois nomes jovens, novos. O Sávio é um político que tem história, ele foi deputado 2 vezes, foi prefeito da cidade, teve os problemas dele que ele vai responder e deixou o legado dele. Se o Sávio não tivesse deixado o legado, eu digo, o Sávio seria o culpado pela derrota do Diego. Muita gente vota no Diego por causa do Sávio. Então, se ele tem a área de desgaste, né, das gestões que ele teve aqui, a gestão que ele teve aqui, ele também tem um lado positivo de muita gente que vota nesse grupo por causa dele. Então eu acho que isso aí foi Harrison Ramon, essa desconstrução que você falou. Como é que faz para desconstruir? Nós não temos que desconstruir nada, a gente tem que construir. O verbo para nós é construção. Nós temos que convencer, é isso que precisa, esse grupo precisa convencer a sociedade que o nosso projeto é bom, que é melhor do que o outro projeto que vai ser apresentado pelo candidato daqui a 4 anos. É isso que tem que ser feito.
Boa tarde, aqui é o Vinícius, da Fazenda do Giló. Gostaria de pedir para você mandar um alô para mim, para minha esposa, para minha patroa Beta. Nós escutando todos os dias. Obrigado, Vinícius. Um abraço para você. E hoje, programa especial, entrevistando o Guto Pontes aqui na Rádio Regional do Ipu. Bom, são muitas as perguntas, tem muita gente mandando ainda perguntas. Depois eu vou te mandar, Guto, e mandar o nome de quem te perguntou. Mas eu queria fazer essa daqui. Futuro. Guto Pontes foi relacionado dos candidatos em 2016, entre 5 nomes. 2020, qual é o teu pensamento em relação a isso? Eu ainda, está muito longe, né, Hélio? Eu não me sinto à vontade para falar de um projeto pessoal, até porque política não é pessoal, política é um projeto coletivo, projeto partidário é projeto coletivo. O que eu posso adiantar aos meus conterrâneos é que eu estou procurando me engajar num partido político. Isso aí não é nem novidade, eu já vinha tentando fazer isso, né? Com 18 anos, o Antônio Milton Pereira me filiou no PSDB, na época que ele era desse partido, e ficou meu nome lá. Eu nem sabia que eu pertencia aos quadros do PSDB do Ipu. Vim saber porque o Torrinho me ligou e me disse, né, que eu ainda estava filiado ao PSDB, e eu não tinha conhecimento disso, porque na verdade, por relações pessoais e afinidades políticas, eu estava interessado em ingressar no partido da Rede, né? E realmente fiz isso, mandei minha carta de filiação, foi aceita. Eu fiquei filiado à Rede de Sustentabilidade durante um período, mas como deu essa duplicidade, porque tinha essa minha filiação no PSDB lá atrás, então eu preferi dar um freio de mão, puxar o freio de mão, né? Então no momento eu estou sem filiação, ainda preciso até fazer isso formalmente, mas para mim, né, a minha posição hoje é de não estar afiliado a nenhum partido. E irei procurar sim um partido, porque eu faço isso, como disse, como voluntário, independente de ser candidato a mandato, como voluntário e como militante, porque faz parte do meu sangue trabalhar, querer ver melhorar a cidade que eu nasci, ou se eu transferir para Sobral, a cidade que eu moro, que eu tenho empresa, enfim, o futuro está em aberto. Agora, eu digo, o meu recado é esse, Hélio. Esse grupo que eu conheci, essas pessoas que eu caminhei durante esse período, eles podem contar comigo. Bom, o Guto, o TCM recentemente divulgou o balanço da receita corrente líquida dos municípios cearenses, na qual demonstra a situação financeira dos municípios com relação à lei da responsabilidade fiscal. O Ipu, no exercício de julho a agosto de 2016, encontra-se totalmente no vermelho. Pois bem, como este exercício em que o Ipu encontra-se no vermelho coincide com o ano de eleição, qual a possível interpretação política que esse fato pode nos trazer, se sabemos que os recursos aumentaram, inclusive o FPM, com relação ao ano de 2015? Pergunta do professor Silvio Andrade. Professor Silvio, obrigado pela pergunta. Na verdade, eu acho que o processo político foi encerrado com a eleição, o prefeito foi reeleito, né, e ele vai dar continuidade aí ao mandato dele e, ao mesmo tempo, vai responder, por conta do mandato anterior, vai responder aos órgãos de fiscalização e controle e à Câmara de Vereadores. Isso aí é contínuo. O processo político foi concluído com a eleição, com a reeleição dele. Ponto. Isso aí, ele é o prefeito reeleito. Agora, as contas e todas essas questões que o senhor colocou, que o TCM disse e tal, isso aí ele vai responder aos órgãos competentes e à Câmara de Vereadores. São eles que têm a incumbência de fazer esse julgamento. Bom, Guto, a gente está chegando ao final do programa. Quero mais uma vez, já fez isso no início, agradecer imensamente. Você veio de Fortaleza direto para a entrevista. Eu quero fazer esse agradecimento e é sempre um prazer a gente ouvir, analisar, colocar isso para o público da Serra do Sertão, da sede do Ipu, para a gente ter esta conversa franca, clara. Às vezes tem resposta que alguém entende por ser mais ríspida, mais dura, mas dentro, claro que foi dentro de um comportamento que a gente pode fazer essa análise. Parabéns pela qualidade das respostas e eu espero outras vezes
quando fizer o convite, a gente poder conversar, não só sobre política, mas sobre outros assuntos, o comércio, que é outra área que você milita, a área que milita o Gilvan aqui, que é da CDL. Quero dar um abraço aqui no Gilvan, que veio aqui prestigiar a gente. Eu disse aqui, viu, Gilvan, falei de você, falei do Sebastião, eu disse da importância que as entidades de classe têm na construção de uma melhor qualidade de vida para o município. E a CDL aqui do Ipu está muito bem organizada, representada por pessoas de bem, pessoas que gostam da cidade, pessoas de mente aberta, certo? Como foi até a Janaína colocou, pessoas de de mente aberta que tem todo interesse em ver o Ipu melhorar. O poder público tem que valorizar essas entidades e os vereadores do grupo da inovação tem que se aproximar cada vez mais dessas entidades, porque o trabalho da política é um trabalho de mãos dadas, é um trabalho de união. Vence quem está mais unido. A lição, né, que fica de uma disputa partidária é essa. Vence quem tem mais capacidade de unir mais. Lá em Sobral, o que foi determinante para a eleição do grupo do IRO foi a imensa quantidade de gente que participou daquela eleição. Fortaleza do mesmo jeito, e é assim. A política funciona assim, é a arte de agregar. Quem agrega mais, quem consegue unir mais, ganha a eleição. Bom, muito obrigado pela entrevista, até uma próxima oportunidade. É verdade, Alan. Então, aproveitar para me despedir, agradecer a você, a esse grande guerreiro aqui, o Edivani, que eu quero muito bem, é meu amigo. Agradecer esse carinho com que vocês me recebem. Eu vim realmente de Fortaleza exclusivamente para conversar com vocês, porque eu gosto. Vim com muito prazer, vim com muita satisfação. Muito obrigado. Porque eu gosto muito da companhia de vocês. Torço muito que a regional cresça. Agradecer também aqui o meu querido Chico Zé, que é uma das melhores cabeças que a gente tem aqui no rádio. Tenho muita admiração pelo tirocínio dele, sabe conversar, sabe perguntar, faz as perguntas certas. Parabéns, viu, Chico? E desejar à Rádio Regional, vida longa, viu? Porque a Rádio Regional, ela é um pilar de melhoria da sociedade ipuense. Que vocês continuem com esse compromisso. Com o compromisso de fazer um radialismo de qualidade, certo? Que traga, acima de tudo, consciência crítica. A crítica, ela é bem-vinda em qualquer situação. O que não é bem-vindo é o ódio. O ódio, a violência. Isso não é. Eu espero que vocês estejam vacinados contra isso, certo? Que vocês continuem fazendo uma linha de um jornalismo responsável e de utilidade pública. Muito obrigado a todos os ouvintes. Um abraço a todos que tiveram aí a paciência de acompanhar aqui até o final, ficar com a gente e dizer que eu estou à disposição. Foi muito bom. Desculpa aqui as pessoas que estão muitos os questionamentos, não deu para fazer tudo. E tá no Facebook, né? Transmitido ao vivo e foi postado o áudio. O Guto depois até pode rever. Um abraço pro Carlão também, veio nos visitar. E a gente agradece aqui a presença de todos.